Nosso convidado de estúdio de hoje é o Procurador de Justiça e coordenador das Promotorias de Justiça de Cidadania e Direitos Humanos do Ministério Público Estadual, doutor Mauri Valentim Ricciotti. Tudo bem, doutor? Bom dia, tudo bem. Como vai o senhor? Tudo bem? Bem. Vamos falar sobre saúde pública, né, doutor? Vamos lá. Um assunto efervescente. Sem dúvida. Sem dúvida, e assustador às vezes, né, doutor? Certeza. Como é que o Ministério Público tem essa relação com a saúde pública no Estado? Olha, é uma relação um tanto quanto difícil, porque como nós sabemos e a mídia tem noticiado, a saúde pública aqui no Brasil, como um todo, tem sido muito difícil. O usuário do nosso sistema está muito prejudicado porque a gente não tem aquele tipo de atendimento que gostaríamos de ter e que é preconizado na Constituição. Mas, na medida do possível e dentro de suas atribuições, o Ministério Público tem interferido no sistema para tentar proporcionar um melhor atendimento aos usuários do SUS. A gente reclama tanto, mas por outro lado, o SUS é uma referência mundial, né, doutor? Como um exemplo, né? Sem dúvida. Um dos países, aliás, o Brasil é um dos países com mais de 100 milhões de habitantes que tem a pretensão de atender a integralidade de seus cidadãos através do Sistema Único de Saúde. E isso é uma pretensão bastante ousada, se nós considerarmos os países de primeiro mundo que não têm esse tipo de atendimento. Para termos uma ideia, os Estados Unidos eles têm aproximadamente 40 milhões de cidadãos que estão fora do sistema. Eles não têm nenhum tipo de atendimento gratuito pelo Estado. Inglaterra e outros países também. Então, países com mais de 100 milhões de habitantes, com dimensão continental como o Brasil, que tem essa pretensão de dar a integralidade do atendimento à saúde a todos os cidadãos, isso é uma ousadia para o Brasil. Mas, por outro lado, a quantidade de impostos que nós pagamos também poderia muito bem aí auxiliar nessa saúde, né, doutor? Sem dúvida. Eu acho que a saúde pública no Brasil, se nós compararmos o seu custo, ela fica um pouco aquém de países de primeiro mundo que quando atendem a saúde pública, não a integralidade dos seus cidadãos, claro, mas se gasta um pouco mais. Mas eu ouso dizer que a questão da saúde pública, a crise na saúde pública do Brasil não é só dinheiro. Dinheiro é um dos fatores, mas não é só dinheiro. O maior problema que nós temos, e o Ministério Público brasileiro tem enfrentado isso, é a questão da gestão desse dinheiro. Porque quando vai lá na ponta, nem sempre ele é bem gerenciado e isso não tem proporcionado um atendimento de excelência para os usuários do sistema. E quando a gente fala de SUS, a gente enxerga ele como uma mãe também, porque ele distribui medicamentos, coisa que não acontece no mundo, né? Não, de maneira nenhuma. E a forma como está sendo desvirtuada no Brasil, de deixar na mão da classe médica como um todo, de escolher o tipo de remédio que vai prescrever para o paciente, isso é muito perigoso, porque o Sistema Único não tem um cofre com dinheiro sobrando para atender a todos. E tem havido uma busca muito grande de medicamentos que estão fora das listas preconizadas pelo Ministério da Saúde, e isso tem aumentado o custo sobremaneira, beneficiando um grupo pequeno de pessoas em detrimento da esmagadora maioria que fica sem esse tipo de prestação de atendimento farmacêutico. Nós temos aí um exemplo claro que está na mídia se falando do menino Felipe, que é uma criança que precisa de um medicamento que é importado e que ele até não está no Ministério Público, está pela Defensoria, que ele está pedindo esse medicamento, a mãe está pedindo, pelo amor de Deus, por esse medicamento, mas é um tratamento que ainda não está normatizado, né, doutor? Eu não conheço a fundo esse caso, né? Mas nós temos alguns outros casos parecidos e, sob o ponto de vista humano, se eu fosse da família dessa criança, por certo eu buscaria todos os meios possíveis para obter qualquer chance para essa criança. Eu não tenho dúvida disso, eu faria isso. Mas se nós olharmos pelo lado da justiça, quando a gente vai verificar, nós verificamos, por exemplo, não sei esse caso específico, mas casos semelhantes, às vezes são medicamentos que estão em fase experimental e que o próprio laboratório não autoriza, na sua bula, a prescrição
para aquele tipo de caso. E aí que a E aí o justiça... médico de caso. E aí que a E justiça... aí o médico insiste em prescrever. E a justiça fica num dilema entre conceder ou não conceder. É uma questão de bioética que nós falamos hoje em dia, né? É um tema novo que a gente ainda está estudando e que a gente fica nesse limite. Nós vamos entender o drama humano e acabar autorizando dar aquele medicamento que ainda está em fase experimental, que às vezes nem o laboratório autoriza, ou nós vamos negar. Então esse é um drama que a justiça brasileira está vivendo. Nós, do Ministério Público, quando temos que dar um parecer nesse processo, é um drama, e quando vai a julgamento é um outro drama que a justiça como um todo está vivendo, e nós precisamos enfrentar esse problema e ainda não temos a solução. E aí nós temos dois problemas: nós somos seres humanos, Exato. Temos filhos e somos latinos, somos muito emocionais, Exatamente, né, doutor? Somos muito emocionais. Eu tenho vivido esse drama. Essa semana mesmo fiz uma sustentação oral no tribunal, num processo com um caso análogo, né? Sustentando uma posição um tanto quanto antipática perante o público como um todo, mas que está inserido nessa questão da bioética. Porque, imagine, se o laboratório está dizendo que aquele medicamento não é autorizado para aquele caso, e o médico do outro lado diz que pode, nós vamos ficar de que lado? O laboratório, que supostamente tem uma equipe grande de grandes pesquisadores, que escreveram a bula dizendo que não pode, aí um médico vem e fala, não, eu já experimentei, pode. Então, sob o ponto de vista da família, a família assume esse risco de ministrar aquele medicamento que aquele médico particular está porque a família está colocando toda a confiança da vida dele no médico. Ela quer se agarrar a qualquer possibilidade, né, a qualquer esperança. Então, se ela acredita no médico, ela vai querer aquele medicamento. Claro. Mas nós temos lá o documento do laboratório dizendo, às vezes, que não é autorizado. E aí nós vivemos esse drama e nós temos que julgar. Quer dizer, o judiciário tem que julgar, o Ministério Público tem que dar um parecer se é a favor ou se é contra. Então, veja, esse é um drama de bioética que nós estamos enfrentando nesses novos tempos. Doutor, agora vamos aqui para a nossa saúde pública. Como anda a saúde pública do Mato Grosso do Sul na visão do Ministério Público? Olha, como coordenador dessas promotorias da cidadania e que cuida da área da saúde, nesses últimos tempos a gente tem mudado um pouco o foco de atuação. Porque o Ministério Público tem sido cobrado insistentemente por parte da população e, consequentemente, da mídia, como se fôssemos nós os responsáveis pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde. E são vocês? E nós não somos, nós temos que verificar que se tiver alguma gravidade, alguma situação que alguém não está trabalhando direito, nós temos que ir lá interferir e ir ao Poder Judiciário. Mas quem deveria atuar, e é isso que nós estamos mudando o foco, nós estamos cobrando de quem deve efetivamente atuar em primeiro lugar. Por exemplo, nós temos o DENASUS, que é o Departamento Nacional de Auditoria do SUS, que deveria fazer essa análise e cobrar as questões de funcionamento desses hospitais, da saúde pública como um todo, do Sistema Único, de uma maneira mais efetiva. E a gente, infelizmente, não tem encontrado esse trabalho a fundo. É um trabalho que nós entendemos um tanto quanto superficial. É mais sobre o aspecto formal. E não é isso só. Nós temos um outro ente que tem que atuar, que seria o Parlamento. No caso nosso aqui, tanto a Assembleia Legislativa como a Câmara Municipal, que tem que fiscalizar a atuação do Poder Executivo, que tem a gestão sobre a saúde pública. E o nosso parlamento, o parlamento brasileiro, do modo geral, tem sido omisso nessa questão de fiscalizar o Poder Executivo. Fiscalizar, ver se está gastando o que é preconizado pela Constituição com saúde, se aquilo que é remetido para a saúde, se lá na ponta está sendo bem aplicado. Isso é papel do parlamento, em primeiro lugar. E se eles constatarem alguma irregularidade, aí sim manda para o Ministério Público e nós vamos processar no Poder Judiciário. Aí a batata quente vem para o Ministério Público. Então, como esses órgãos, o DENASUS, as auditorias estaduais, as auditorias municipais, que são incipientes, não têm feito uma atuação bastante efetiva, o parlamento. E aí o Ministério Público
Até então, nós aparecíamos como, olha, nós vamos resolver todos os problemas. Nós não damos conta. Até porque o promotor de justiça, ele não tem essa expertise, ele não tem essa qualificação, ele não tem conhecimento do que funciona na saúde. Então é por isso que já existem esses outros órgãos, as auditorias e o parlamento por trás. E outra, a atuação do parlamento é muito mais efetiva, porque ela é quase que imediata. Quando o parlamento cobra do executivo, isso tem ressonância na mídia, na sociedade, e o executivo atua. O Ministério Público, quando tem que tomar uma providência, ele o faz através do Poder Judiciário, que as respostas nem sempre são no tempo que a sociedade, que o usuário precisa. Bom, isso quer dizer que quando chega no Ministério Público é porque já chegou no caos, né, doutor? Exatamente. Bom, nós vamos falar sobre isso e sobre a Santa Casa, que eu tenho certeza que você está esperando aí uma conversinha com o doutor Mauri aqui sobre a nossa Santa Casa. Nós já voltamos logo depois do intervalo, é rapidinho.